Eu tive que dar uma acelerada, professor. Era muita coisa para falar. É. E... Aí tem que ver se fica com uma qualidade boa, né? Porque Pois é. senão tem que ficar nos 3 minutos, aquele negócio. A regra é os 3 minutos. Se você não ficar nos 3 minutos, eles podem te penalizar, entendeu? Uhum. Não, Então, mas acho tá que daí corretado. acho que o Yasmin também ficou com 3,50, né? Então tem que. Oi, Oi, vou regravá-la. tem que tenta dar uma enxugada, né? Evitar acelerar, porque se acelerar pode complicar. Bem, toca aí para a gente ver como é que está. Vamos No ver. caso do João, o João é que está com um dele aqui. Ok. Vou clicar aqui. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à apresentação da proposta de trabalho do projeto Centelha. Propomos uma plataforma digital Twin para o gerenciamento de ativos com base na internet das coisas. Como que nós chegamos até essa proposta? Fizemos uma pesquisa e vimos que 26 mil máquinas CNC no Brasil em 2016 são máquinas sem acesso à internet. Acreditamos que hoje esse número seja um pouco maior. Vimos que o crescimento do primeiro semestre de 2021 comparado a 2020 foi de 34% na venda dessas máquinas. E um crescimento estimado para os próximos anos de 18% a 20%. Então podemos dizer que temos um mercado ativo que está em busca dessa tecnologia. Vimos que a cervejaria Ambev, uma das maiores indústrias de bebidas do mundo, já utiliza impressão 3D em seu chão de fábrica para a produção da peça. E isso reduz muito o custo de produção dessa peça, além da redução do tempo de fornecimento dessa peça, sendo que ela é feita na própria cervejaria e não é comprada por um fornecedor. E ainda por cima gera uma independência do fornecedor no suprimento dessa peça. A arquitetura da nossa proposta inicia num nível físico no chão de fábrica, onde temos nossos ativos de interesse, os quais podem ser máquinas de usinagem CNC, robôs industriais, impressoras 3D, entre outros. A partir desses ativos, podemos obter dados de status de máquina que geralmente são expostos através de protocolos de comunicação proprietários, que obstaculizam a interoperabilidade e a integração entre diferentes sistemas. A nossa solução contempla usar um mecanismo de adaptadores baseados em software embarcado, capazes de coletar dados diretamente de cada ativo e expor esses dados via API usando padrões industriais como MT-Connect, OPC-UA ou MQTT, os quais fornecem tanto os protocolos de comunicação quanto os modelos de dados que representam cada ativo físico usando formatos padrões da web como JSON e XML. A partir daqui, todos esses dados podem ser consumidos por qualquer aplicação cliente. Hoje nós podemos criar cópias digitais ou digital twins de nossos ativos físicos para aplicações de monitoramento e teleoperação, mas também trabalhamos em tarefas de armazenamento de dados, simulação 3D multifísica, análise e otimização usando técnicas de inteligência artificial voltadas para atividades de diagnóstico e pronóstico de falhas, junto com manutenção preditiva inteligente. Como o Efraim disse, podemos ver várias inovações e vantagens nesse processo. Um dispositivo pequeno que pode ser adaptável a diferentes máquinas e diferentes marcas. E hoje no Brasil não temos nenhuma empresa que oferece esse tipo de solução. Podemos ver que as vantagens principais é a detecção de anomalia durante uma usinagem de uma peça e a confiabilidade da produção, ou seja, garantir que se eu fabricar 1000 peças, a qualidade da primeira e a qualidade da última peça vão ser a mesma, com todas as tolerâncias sendo cumpridas. E uma conexão do maquinário antigo à internet. Uma possibilidade de monitoramento, além de um banco de dados cheio de informações, a gente pode fazer a análise desse banco, conseguir tirar informações muito importantes sobre o comportamento da máquina, a geometria e como é que podemos atuar de maneira mais efetiva no processo. E aqui temos toda a nossa equipe, o João Vitor e eu estamos em engenharia mecatrônica, e ele fica muito na parte de desenvolvimento, eu na parte da administração da nossa startup, Conceição na parte de mercado, o Efraim na parte de desenvolvimento, e o professor Alberto Alves, que é o nosso consultor estratégico de mercado e desenvolvimento de produto. É isso. Bem, estão ouvindo, né? Tô ouvindo. Eu não consigo. Volta ali no finalzinho, vocês não colocaram todos os membros, né? Colocamos, não? Ah, não, é que pulou aqui. Não, tá, é que pulou essa transparência. Tranquilo, tá bom. Tá, tirando a questão de estar muito acelerado, né? Parece um narrador de leilão, né? Enfim, mas se vocês não conseguem diminuir, né? Enfim, ou deixar um pouco mais cadenciado, né? Pois é. Que ficou por demais acelerado, né? Aí submete dessa forma. Caso seja prorrogado, creio que só tem uns 240, né? Submissões concretizadas e o término é amanhã. Então, eu tenho quase certeza que vão prorrogar, a não ser que tenha uma enxurrada de submissões até a data de amanhã, né? Enfim, então, mesmo que haja submissão, eles vão abrir novamente, aí vocês podem ressubmeter, entendeu?
Vocês podem dar uma melhorada, então não pode perder o prazo de amanhã. Então, tanto a Yasmin, né, que eu já avaliei a submissão, não a submissão, mas a elaboração, né, e pedir para tentarem diminuir, né, o tempo e deixar nos 3 minutos, né? Tentem dar uma enxugada, né? Acho que na parte da equipe vocês falam mais de 50 e poucos segundos, né? Tentem diminuir, ganhar algum tempo nas transições. Enfim, então fica aí a critério de vocês para a gente não ir além do recomendado, que são os 3 minutos, para a gente evitar que o projeto seja penalizado na visão do avaliador. Se ele pega 500 projetos com 3 minutos e alguns projetos que o cara só consegue vender a ideia com tempo além, né, dos 3 minutos, né, como isso é um pitch, né, é um formato consagrado de avaliação de projeto, o cara pode penalizar, né, ou seja, ele pode argumentar que os 3 minutos não foram suficientes ou a equipe não se limitou aos 3 minutos para a apresentação da ideia, então se perdeu em função de ter estourado o tempo, né, então é uma coisa que nos editais, né, a gente tem que levar em conta, porque é onde o cara tira os pontinhos, né? Então, aí, se você vê os rankings de projetos anteriores, o cara perde, às vezes, no centésimo. O projeto ficou com 7,85 e o outro ficou com 7,86. E o 7,86 é priorizado. Então, a gente não pode dar, né, para o avaliador que ele retire pontinhos de coisas que a gente não seguiu o edital, da mesma forma que outros grupos seguiram, né? Então, isso é só por uma questão de desempate, porque fica muito nos limites, tá? Porque agora as ideias passam, só que depois a fase, a etapa 1, ela vai fazer parte da avaliação final da pontuação do projeto. Então, caso todas as ideias passem, elas vão ter uma pontuação e no final da terceira fase, né? Essa pontuação da fase 1 vai ser somada às outras avaliações e isso aí pode penalizar a equipe, né? Por exemplo, lá no nosso projeto, acho que na fase 1 o projeto obteve, acho que 10, né? A nota máxima, a ideia, né? A proposição do Start BSD. Mas chegou numa outra fase, acho que foi a parte financeira, que é a fase 3, que eu deixei que os alunos fizessem, né? Mais na visão deles, porque seriam eles que iriam executar o projeto, então eu influenciei menos, aí eles ganharam uma pontuação menor, porque pecaram em algumas questões que os avaliadores pesaram mais, né? Então eles questionaram, por exemplo, plano de marketing. Eles não focaram e não colocaram um recurso, já que tinha mais recurso, para fazer o plano de marketing. Então o cara, um dos avaliadores, né, pontuou mal porque, na visão dele, tinha que ter um plano de marketing, tinha que ter algum recurso investido em marketing. E eles não investiram. Eu também, né? Nem me dei conta em investir em marketing, porque hoje a gente não precisa tanto desse tipo de investimento, ainda mais no modelo de negócio que iria ter. Então, vocês têm que ter cuidado, né, para tentar satisfazer a visão de todos os avaliadores, que normalmente são 2, né? Aí um avaliador acha muito bom e o outro fica pegando no detalhe, ele quer achar problema no projeto para conseguir avaliar em relação aos outros. Então, se a gente pecar em algum aspecto da nossa ideia na fase 1, que agora é o formato, né? Basicamente, a questão de mostrar que tem mercado, a questão de formar que você fez o dever de casa e viu quais são os seus potenciais concorrentes, qual é o diferencial, o que você está trazendo de novo. Aí as ideias normalmente passam, tá? Se a ideia for bem formatada, ela vai para a fase seguinte. Aí nas fases seguintes elas vão ser avaliadas nas outras dimensões do programa. Então tem que tomar muito cuidado para que a gente entregue o que os avaliadores querem nessa fase, né? Então vamos tentar ficar nos 3 minutos. O tempo é limitado, só temos até amanhã. Tudo bem, vamos tentar submeter até amanhã o melhor que for possível. Caso seja prorrogado, aí você vai ter
mais alguns meses aí para repensar e reformatar. Provavelmente vocês fizerem aí uma vigilância tecnológica e buscarem no YouTube, no Vimeo e outras plataformas de vídeo, né? Projetos que foram submetidos, então vai ter pelo menos uns 200 projetos submetidos que estão online aí. É só uma questão de buscar a palavra-chave para ver como que o cara está identificando o nome do projeto. Aí vocês poderão comparar, inclusive, o projeto de vocês com os projetos que já foram submetidos e repensar alguma coisa. A gente pode aprender muito, né, com a visão dos terceiros. Então, dá uma olhadinha no que os outros estão propondo e ver o que você esqueceu na formatação do seu vídeo, né? Porque o vídeo do outro rapaz, do outro grupo, está melhor estruturado, está melhor apresentado do que o de vocês. Bem, então esperamos, né, que o programa finalize as inscrições amanhã, mas tem uma grande chance de não finalizar. Então vamos ter como horizonte de tempo a submissão até a data de amanhã e vocês, se conseguirem, né, revisar, né, editar algum conteúdo do vídeo, ótimo, né? Se não conseguir, paciência. E fica rezando aí para ter uma prorrogação, para ter uma oportunidade de ressubmissão. Bem, aí o outro vídeo da máquina, do reuso de água, eu já assisti, já fiz as recomendações. E o último vídeo, falta alguém aí para me apresentar. Se a Yasmin quiser apresentar o dela, fique à vontade também. Pode apresentar. Terceiro grupo está aí? O grupo da gasolina está aí? Bem, Yasmin, pode apresentar o seu aí, né? Enfim, só para os demais assistirem, né? E terem uma visão do que vocês fizeram. Tá bom, só um segundo. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, pode compartilhar. Beleza. Olá, pessoal. Meu nome é Vinda Bastos, eu sou engenheira e coordenadora do projeto Aplicativo Móvel com uso de realidade aumentada para cardápios de bares e restaurantes. Com a pandemia do Covid-19, o mundo mudou. Os vários setores da economia foram impactados, o que não poderia ser diferente no setor alimentício. Novas práticas foram adotadas, bem como novas tecnologias. A fim de investigar esse contexto, aplicamos um questionário a 72 respondentes e o resultado nos chamou a atenção. Pelo menos 61% deles não estavam satisfeitos com a principal tecnologia advinda desse cenário, os cardápios digitais. Para muitos deles, essas aplicações não possuem usabilidade, não oferecem agilidade e acaba por aborrecê-los. Pensando nessas dores e também a necessidade de estar aderente às normas sanitárias, também ao alto custo para se manter uma página digital, ou mesmo confeccionar e manter cardápios físicos, chegamos a uma solução proposta, que seria um aplicativo móvel all-in-one, ou seja, promoveria uma experiência 360 graus e acompanharíamos esse cliente em toda a sua jornada enquanto no estabelecimento. Desde o início em que o cliente analisa as opções do menu, proporíamos ao uso da tecnologia da realidade aumentada para essa experiência 3D
em maior detalhe nas imagens e vídeos dos tratos. Também seria possível, a partir de um sistema de gestão de comandas, realizar pedidos e também, por fim, finalizá-lo e realizar o pagamento da conta por lá. Nosso diferencial inovativo consiste justamente por trazer essa experiência completa, uma vez que podemos identificar dois principais concorrentes, criativos de aminoácidos, que limitam a proporcionar essa experiência 3D. E nosso iria muito mais ao limite, além de que buscaríamos customizá-lo às necessidades dos nossos clientes, dos estabelecimentos, e também porque ambos são empresas estrangeiras, e não entendem tanto as necessidades do mercado nacional, uma vez que estaríamos falando de impactar todo o setor que abrange aí pelo menos 1 milhão de bares e restaurantes, segundo a estimativa da Abrazel. Portanto, o nosso diferencial se daria no fato de que estamos propondo uma solução de fácil uso, aderente à segurança sanitária, customizável, que proporcionaria maior interatividade, agilidade na realização de pedidos, uma solução completa. E para tirar essa ideia do papel, temos uma equipe qualificada e, a princípio, composta por 3 membros. Eu, Yasmin Godard, que seria CEO encarregada pela área financeira, por já ter experiência na área de desenvolvimento de produtos digitais, gestão de projetos e também no mercado financeiro. Aline Machado, como a nossa CMO, responsável pelo departamento de marketing, também por ter experiência na área. E a terceira e última integrante, que é internacional, vinda da Colômbia. Ela estaria à frente do departamento de tecnologia, que já tem experiência com desenvolvimento e afinidade com diversas linguagens de programação. Vale ressaltar que nós todos somos engenheiras de produção e atualmente cursamos o programa de pós-graduação em sistemas mecatrônicos. Obrigada. Bem, então, Yasmin, como eu comentei com vocês, né, para não ter que ficar mexendo muito, né, tenta ficar nos 3 minutos, acho que na parte da equipe tentar diminuir um pouco mais, né, visando a data de amanhã, né, então tenta fazer até amanhã, né, se conseguir, ótimo. Tá. O outro grupo está por aí? Mais alguém aí do outro grupo? Porque eu tenho um vídeo do grupo do reuso, senão eu apresento o reuso aqui, né, só para ficar documentado. Mais alguém aí ou não? O outro grupo, tem alguém aí? Eu não lembro o nome do outro grupo. Quem é que está no outro grupo mesmo? Deixa eu ver se eu pego os nomes aqui. O Thales está por aí? O Carlos e o Eric estão por aí? O Eric, você está aí, né? E aí, como é que está o vídeo de vocês, cara? Bem, vocês não me apresentaram ainda o vídeo, né? Teria que ver. Enfim. Bem, o outro vídeo, né, que é do reuso, eu vou apresentar aqui, depois vou fazer uns comentários gerais, tá? Caso seja possível fazer a ressubmissão, né, depois da prorrogação do edital, né, e normalmente é possível refazer, então aí a gente teria algumas diretrizes aqui que eu vou passar para vocês do que a gente poderia fazer. Bem, então eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Vou abrir meu som aqui, estão vendo, né? Bem, vou abrir meu som aqui, só para ficar mais fácil. Eu vou tocar o vídeo dele, tá? Espero que vocês consigam assistir. Olá, meu nome é Adolfo, sou coordenador do projeto Sistema de Reuso de Água Doméstico, o SRED, o qual está sendo submetido ao programa Centelha. Atualmente, no Brasil, há racionamento de água em cidades de pelo menos 5 estados brasileiros. A redução dos níveis dos reservatórios tem desencadeado um aumento no custo do serviço de abastecimento de água e energia, e o reuso tem se mostrado uma maneira eficaz para melhor aproveitamento da água no cotidiano doméstico. Segundo a Codeplan, existem mais de 800 mil domicílios no DF, com uma média de 3,3 habitantes por domicílio, e de acordo com a DASA, cada morador do DF gasta cerca de 136 litros por dia. A lavagem de roupas corresponde a cerca de 10% desse volume, e uma grande parte poderia ser reutilizada, resultando em uma economia no valor da conta. Estimando que apenas 1% dos domicílios do Distrito Federal adquirissem uma solução de reuso de água, mais de R$ 178 mil por mês poderiam ser economizados na conta de água, sem mencionar os 124 mil metros cúbicos por mês, gerando um resultado benéfico para os consumidores e para o meio ambiente. Em uma pesquisa realizada com 91 moradores do Distrito Federal, mais de 79% responderam que comprariam um produto para realizar a coleta e o reuso da água em sua residência.
O desenvolvimento do sistema de reuso de água doméstico, SED, permitirá o reuso de até 20% do volume de consumo médio de uma residência. Hoje, no mercado, não existe uma solução de prateleira compacta, segura e homologada pelas concessionárias de abastecimento de água e que proporcione o imediato benefício de redução no valor da conta de consumo de água, viabilizando a aquisição deste produto. O SED será um eletrodoméstico que será conectado ao descarte da máquina de lavar roupa e a outras fontes, como a água de condensação de equipamentos de ar-condicionado, e a uma saída de esgoto. Toda a água que antes seria descartada agora passará pelo sistema, que realizará uma análise e determinará o descarte ou a coleta para um tanque interno, onde a água receberá um tratamento químico para garantir a qualidade. O SED será 100% automatizado, com painel de controle e alarmes para interface com o usuário, e contará com múltiplas saídas de água para a distribuição de toda a água que foi armazenada. Um protótipo conceitual, ainda não finalizado, foi testado em uma residência onde o consumo era de 27 metros cúbicos. Após a instalação, o consumo passou para 18 metros cúbicos. Isso representou uma redução de 9 metros cúbicos e aproximadamente R$ 170 durante os 3 meses em que o protótipo ficou em operação. Após o terceiro mês, o protótipo foi removido e o consumo voltou à faixa de 29 metros cúbicos. Um dos obstáculos do reuso é a forma como é realizada a distribuição da água no interior da residência, pois a maioria das instalações de reuso exigem obras e modificações hidráulicas nos imóveis. O SED permitirá ao usuário realizar a instalação por meio de mangueiras com engate rápido, flexibilizando a distribuição e atendendo às mais diversas necessidades de distribuição da água dentro da residência, gerando um resultado imediatamente após a sua instalação, permitindo assim a obtenção de um payback de baixo prazo. Principais atrativos. Será o primeiro produto padronizado disponível no mercado. Possuirá um conjunto de especificações que atenderá a maioria dos casos das residências brasileiras. Aplicável a qualquer máquina de lavar roupa. Fácil acesso a uma solução sustentável. Redução do consumo e diminuição do valor da conta de água. Baixo tempo de retorno do investimento da aquisição. Possíveis parceiros: CAESB, ADASA, fabricantes de eletrodomésticos e empresas ligadas à solução de reuso de água. Modelo de negócio: venda direta para o consumidor pela internet ou vendas por meio de distribuidores regionais. A equipe é composta por mim, Adolfo Marciano Taquim Souza, engenheiro químico com MBA em gerenciamento de projetos e aluno do PPMEC da UNB, e serei responsável pela gestão administrativa e apoio no desenvolvimento técnico do produto. O segundo integrante é Rafael Piscinati de Souza, engenheiro de controle e automação, especialista em automação industrial e também aluno do PPMEC, e será responsável pelo desenvolvimento técnico do produto. E o terceiro integrante é Pedro Henrique Andreoli Illuminati, que é estudante de engenharia de produção da Universidade de Brasília e será responsável pelo departamento de vendas e marketing. Deixa eu só fechar aqui. Vou colocar no headphone de novo aqui. Bem, estão ouvindo, né? Bem, então vamos fazer dois planos aqui, né? O plano até a data de finalização do edital, que é a data de amanhã. Então isso vale aí para os 3 grupos aí que já apresentaram o vídeo, né? E o outro grupo aí que não apresentou ainda, acho que eles tinham apresentado anteriormente alguma coisa, mas até esse momento eles não me disponibilizaram o acesso, né, ao Centelha, e também não me disponibilizaram o vídeo final, né? O Thales, o Carlos e o Henrique. Então, até amanhã, né, tentem editar, segundo as recomendações que eu já dei para vocês, né? No caso desse último vídeo, né, talvez ajude aí o grupo da Yasmin, eles adiantaram, né, eles aceleraram, assim como o João Vitor, né, também deu uma acelerada no vídeo com relação ao áudio, né, fica um pouco estranho, né, mas pelo menos economiza alguns segundos, né, então um recurso que pode ser utilizado, né, se aumentar 1.25, né, um pouquinho, né, para não distorcer tanto a voz de quem está fazendo a narrativa, né? Enfim. Bem, aí o que fica faltando, caso haja uma prorrogação da data de submissão, é vocês evoluírem mais na questão do MVP, do protótipo. Né? Em nenhum dos vídeos foi apresentado um protótipo, um filmezinho de fundo do protótipo funcionando. A única coisa que foi feita nesse terceiro vídeo foi apresentado uma foto, né, do protótipo, que eles chamaram de protótipo conceitual, né, ainda não é um produto viável mínimo, né, é só um protótipo. Então seria interessante que tanto o João quanto a Yasmin ou a Aline, a Yasmin acho que saiu, né, enfim, que vocês incluam ou tentem incluir, caso a gente tenha mais 2 meses, 1 mês e meio, para fazer a submissão em função da prorrogação do edital, um videozinho, né, colocando a solução e mostrando o vídeo, né, mostrando o protótipo funcional ou com alguma funcionalidade. Então, por exemplo,
Vou até abrir uma tela aqui, ó. Então, esse projeto aqui, acabei de submeter para a Eletronorte, tá? Um edital que eu estou participando aí junto com um grupo de pesquisadores aqui de Brasília, de Santa Catarina e da Unicamp, que era um edital que fechou no domingo, que é sobre realidade aumentada e realidade virtual, né? Então, no caso lá, a nossa proposta é bem complexa, né? Bem grande, né? Um projeto grande, mais de 6 milhões de reais, né? E só para demonstrar um aplicativo com o potencial da tecnologia que a gente pretende utilizar, né? Não vai ser nem nesse caso aqui com óculos inteligente ou óculos em 3D, né? Só para celular. Então, nós colocamos aqui, né, 2 objetos, né? Que é um trafo, né? E um diagrama unifilar da própria Eletronorte, né? Que eles disponibilizaram na documentação do projeto. Então, aqui, no caso, é só uma demonstração, né, onde nós vamos visualizar o objeto, né, o ativo, que é o nosso trafo, e com uma informação de engenharia, que seria a informação associada à documentação do unifilar, né? Então, no caso aí do grupo, né, da Yasmin, da Marianes, enfim, da Mariana, né, poderia prever, né, caso vocês consigam, em 2 meses, fazer uma rápida prototipação, né, mostrando dentro do ambiente de realidade aumentada, né, usando o AR Core, né, que é uma forma de fácil implementação, né, da Google, né, então vocês conseguem desenvolver uma aplicação de realidade virtual, desde que o celular de vocês tenha a API na câmera associada à realidade virtual, associar um gatilho, um QR Code ou uma cena do ambiente, né? Aí depende de quão realista vai ser a aplicação de vocês. Aí depois vocês têm a possibilidade de controlar o tamanho do objeto 3D que vocês pretendem visualizar, colocá-lo onde vocês desejarem dentro do ambiente, né? Enfim, então você consegue usar a câmera do celular como sendo o ambiente da câmera, né, que a gente pretende fazer a visualização. Então, isso aqui é importante, né, que esteja disponível no vídeo, se vocês conseguirem, obviamente, né, caso haja a prorrogação do edital, tentar ir um pouco além na proposta da ideia e ter alguma coisa prototipada e um filmezinho mostrando, né, a interação para o cara ter uma ideia, senão fica muito abstrato, né? Por exemplo, na descrição do projeto do João, né, como ele não colocou ali uma demonstração, né, não colocou a máquina-ferramenta, não colocou o dashboard, não colocou a realidade virtual, né, o ambiente, né, em um WebGL, né, da máquina. Então, fica muito abstrato para o avaliador saber exatamente o que você vai entregar como solução. Mostrou o hardware, né, baseado no Raspberry Pi, enfim. Então, quando você tem a possibilidade de construir o protótipo, né, funcional, né, funcionando de fato, ou não funcional, só emulando, né, algumas características da funcionalidade que a sua ideia, o seu produto vai ter no futuro, a gente coloca isso no vídeo porque isso valoriza muito o vídeo, tá? Por quê? Porque vão ter pessoas, vão ter grupos que vão submeter vídeos, só ideia, só um descritivo curto e raso, outros, um produto já em etapa de comercialização, porque o cara já está aí 8 meses no mercado, um outro, né, com a validação do conceito. Então, quanto mais a gente estiver adiantado no ciclo de vida de desenvolvimento do produto, melhor, tá? Se a gente saiu da fase do pré-desenvolvimento, né, que é essa fase do planejamento estratégico das ideias, e já estamos lá no desenvolvimento do projeto propriamente dito, onde a gente já está com
uma ideia do conceito, de como aquela ideia vai ser implementada, isso facilita muito a vida do avaliador e ele vai, né, olhar o projeto com outros olhos, tá? Ele vai valorizar o projeto e vai aprovar para a próxima fase. Se você só manda a proposta sem uma validação, menor que seja em termos de funcionalidades, fica mais difícil validar. Por isso que o desenvolvimento que nós fizemos para a Eletronorte, né, nós mostramos a implementação da realidade aumentada usando uma determinada tecnologia para mostrar que o projeto, né, poderia ser implementado diferentemente de um outro grupo, de uma outra equipe, aí, que é um edital, né, aberto, estaria submetendo um projeto sem chegar nesse nível de demonstração, utilizando uma documentação da própria Eletronorte, né, como um MIFLAR, e mostrando um pequeno ambiente de realidade aumentada. Então, o cara pode ter uma imersão maior e entender melhor o que a gente está propondo, tá? Então, é muito importante que vocês cheguem nessa atividade, ok? Então, fica como sugestão que vocês tentem, caso haja prorrogação, chegar num protótipo mínimo, né? Com as mínimas funcionalidades que vocês conseguirem implementar, para que a ideia fique mais vendável, né? Para que o avaliador se empolgue mais com aquela ideia, porque ele está vendo uma materialização do que vai ser no futuro o produto viável mínimo. Então, é muito importante que vocês consigam chegar no protótipo, documentem o protótipo num vídeo pequenininho e coloque como fundo, né, de uma daquelas telas, porque há muita narrativa, né, há muito texto que vocês narram, e normalmente a parte visual, né, ela de imagens, né, ela fica mais estática, né, então vocês podem fazer esse tipo de narrativa, né, incluindo, né, no roteiro um pequenino apresentação do demo, mostrando o que é. Ok? Então, isso aí vende muito mais a ideia. Bem, se o grupo do aplicativo de gasolina não estiver aí, né, eu vou finalizar as recomendações e vou dar início aqui à apresentação do conteúdo da disciplina. Ok? Então, tentem dar uma melhoradinha que eu recomendei no vídeo. Né? Depois eu entro lá no projeto do João, lá do Digital Twin, e atualizo meus dados lá, ou incluo meus dados. E só que eu posso participar só de um, né? E os demais, né? Tentem fazer a edição e fazer a submissão até amanhã, tá? Então, amanhã lá é a data final, e a gente só vai saber se houve a prorrogação, que eles já sabem na realidade, né? Que se vão prorrogar ou não, mas eles vão ficar segurando até amanhã para publicar no Diário Oficial na quarta-feira. Então, provavelmente, eles, né, vão ficar aguardando até amanhã, já deixar preparado, e se não tiver lá uma enxurrada de propostas, mais 400 propostas submetidas, eu creio que eles irão fazer a prorrogação. Aí a prorrogação pode ser benéfica para vocês, porque vocês vão ter tempo, né, de conhecer outras propostas. É muito bom a gente conhecer o que os nossos concorrentes estão fazendo, né? Enfim, então até hoje tem 242, subiu, né? Acho que era 700 alguma coisa, já tem 821, só que tem 219 ideias iniciadas, ok? E submetidas aqui, 200, então, se essas 219 forem submetidas, a gente vai chegar aqui a 450, 460, que eu acho que é pouco ainda, tá? Então, esse número tem que crescer bastante para chegar no número mágico aqui de 600, 700, para ter pelo menos o que teve no edital Start BSD. Só que no edital Start BSD, para ter 700 propostas, eles prorrogaram 2 vezes. Ou seja, o edital só finalizou no final
do ano de 2020, né? Porque eles prorrogaram tanto a submissão de ideias que a gente só finalizou a fase 3 em outubro, novembro de 2020. Bem, alguma questão, algum esclarecimento que algum grupo deseje? Se não tiver, vamos dar início aqui à continuidade da apresentação do conteúdo, tá bom? Ok? Estão me ouvindo, né? Estou tendo aí retorno. Estamos ouvindo, sim. Bem, então vamos lá. Bem, então havia parado na metodologia CERT de processo de desenvolvimento de produto, né? Então havia apresentado para vocês. Estão ouvindo? Ele fala que a qualidade está ruim aqui, aí eu vou ver se melhora aqui, vou tirar o meu vídeo, tá? Estão ouvindo, né? Sim, normal. Sim. Bem, deixa eu só colocar aqui. Tá ok, então. Ele está dando uma qualidade de rede aqui, enfim. Só ver se a qualidade ruim é minha aqui, só um minutinho. A minha está boa, está com 43 milissegundos. Bem, então vamos lá. Estão vendo a minha tela também, né? Tô sim. Tá, então vamos lá. Então nós paramos mais ou menos aqui, né? Falamos sobre engenharia concorrente, né? Engenharia simultânea, melhor dizendo, né? Método tradicional, serial. Depois entramos na fase 0, né? Aí apresentei para vocês aqui o processo de pesquisa e desenvolvimento em espiral, né? Então definir, né? Projeto, construir, né? Então definir, projetar, construir, testar, integrar, né? Então fazer isso em ciclos curtos de espiral, né? Como a gente está tentando fazer aqui nas atividades de desenvolvimento de software, né? Os grupos que vão fazer aí desenvolvimento de software, né? Usando metodologias ágeis, né? Onde a metodologia ágil usa justamente um processo em espiral, né? A gente especifica e implementa, né? Testa, integra, e depois cria novas funcionalidades, né? Constrói, testa, integra e vamos construindo nosso desenvolvimento, codificando rapidamente, né? Dentro de uma visão ágil de desenvolvimento de software, né? Para a gente não trabalhar com aquele modelo de metodologias mais acadêmicas, né? Que foram concebidas aí nos anos 90, né? Na década de 90 do século passado, né? Mais associada ao ML, né? Linguagem unificada, de modelagem unificada de software, né? Enfim, então, tanto em software, né? E é muito feito desta forma, e isso também influencia, né, a parte de desenvolvimento de produtos físicos, né, da área metal-mecânico, automobilístico, qualquer área de desenvolvimento de produto aí de eletrodomésticos, né, celulares, telefonia, enfim. Bem, então essas fases que nós desenvolvemos, né, que nós já vimos anteriormente, os gates, né, entre cada uma dessas fases. Então aqui a gente está chamando lá de fase 0, né, que é o planejamento estratégico, né, dos produtos, né, o pré-desenvolvimento, depois entramos aqui no projeto conceitual, sempre tem um gate, né, a figurinha do gate, né, que eu já apresentei anteriormente, então as duas metodologias, né, tanto a do URIC quanto ao do livro, né, em português, né, desenvolvido pelos pesquisadores aí de várias universidades do Brasil, que contribuem cada um em um capítulo, eles incorporaram, né, na metodologia de desenvolvimento de produto a figura do gate também. Então, sempre antes de sair de uma fase para outra, nós temos o gate, né, e esses gates vão permitir
a tomada de decisão de abortar o projeto, congelar o projeto, rever o projeto, né? Então, a gente pode ter fases de revisões. O projeto vai para frente, só que ele tem revisões, né? Vai ser agregado mais alguma especificação, mais alguma funcionalidade, mais algum novo requisito, ok? Bem, então a gente tem aqui o projeto conceitual, né, que a gente vai chamar também antes, né, de projeto informacional. Depois o projeto do nível de sistema, o projeto detalhado, né? Então, no projeto do nível de sistema e no projeto detalhado, o ciclo espiral ele é muito bem-vindo, porque aqui a gente vai começar a fazer um projeto da arquitetura do sistema, contemplando sistemas, subsistemas e componentes. Então, a gente vai ter a árvore, né, com todos os componentes, subsistemas e sistemas que compõem aquele nosso produto, que vai entregar todas aquelas funcionalidades que foram previstas lá no projeto informacional e que foram desdobrados depois para o projeto conceitual, usando uma abordagem de QFD, desdobramento da função qualidade, TRIZ, né? Outros métodos aí de inventivos, né? Métodos aí que buscam a identificação e a descrição de inovações, nós vamos ver ao longo aí do curso, né? Então, quando a gente começa a implementar, né, já que as fases é definir, projetar, construir, testar e integrar, que a gente consegue efetivamente colocar em prática o projeto em espiral, né? Quando a gente está fazendo projeto conceitual, projeto informacional, é mais difícil fazer esta visão em espiral do projeto. Então, normalmente, a gente vai definir, né, os requisitos do projeto e depois a gente vai desdobrar esses requisitos de projeto, né, ou do produto, né, que a gente está definindo, em uma série de requisitos dentro da abordagem da Casa da Qualidade, dentro da abordagem do QFD, por exemplo. Né? E atrelado ao QFD, nós podemos usar também TRIZ para buscar resolver os conflitos que são identificados no telhado da Casa da Qualidade, que a gente vai ver mais à frente. E também a gente pode utilizar ideias de projeto axiomático, né? Então, depois a gente vai ver também algumas ideias sobre projeto axiomático e ver como que isso pode contribuir no nosso projeto para que a gente consiga desenvolver, né, um projeto com os parâmetros de engenharia desacoplados, né? Então, para entender o projeto axiomático, né, o TRIZ eu já mencionei para vocês, né, ele vai estar associado ao método de resolução, né, baseado em pesquisa de patentes depositadas desde a década de 50, da década de 40, feito na União Soviética, né? Então, esse método analisa uma série de contradições em projetos e apresenta princípios de soluções dessas contradições que existem entre, por exemplo, dois parâmetros de engenharia, potência e peso, né? Então, se nós quisermos, né, desacoplar a potência do peso, então a gente sabe quanto maior o peso, né, mais potência eu vou ter que despejar daquele motor. Então, se a gente quiser desacoplar, a gente tem que buscar métodos inventivos, né, que desacoplem esses dois parâmetros, que normalmente são parâmetros de trade-off em engenharia. Ou seja, eu aumento um e diminuo o outro, ou diminuo um, aumento o outro, ou aumento os dois para ter algum tipo de ganho. Então, eu tenho aquelas relações mágicas, peso e potência, né? Principalmente na indústria automobilística,
né, em que um hipercarro, né, tem uma relação peso-potência de 1 para 1, né? Ou seja, se ele tem 1.000 quilos, ele tem 1.000 cavalos, né, de potência. Enfim, então tem um... Aí, para ele atingir essa relação, ele tem que ser inventivo no desenvolvimento de novos materiais. Aí ele vai trabalhar com materiais compósitos, né? E ao invés de trabalhar com materiais tipo alumínio, né? Enfim, então eu busco novas soluções inventivas para tentar desacoplar ao máximo esses dois parâmetros de engenharia. E o projeto axiomático, né, que a gente vai aprender também mais à frente, ele tem 2 axiomas, e um dos axiomas é de informação, né? Basicamente, em resumo, menos é mais, né, que é o primeiro axioma. Então, quanto menos informação nós tivermos, melhor. Então, eu utilizei esse conceito, né, num projeto que eu fiz, vários projetos, mas um projeto especificamente que um aluno de graduação estava tendo uma série de problemas, que era aquela parte de reconhecimento de imagens, né, num medidor de água, né? O Galbert lá, né, estava tentando desenvolver o algoritmo em que ele tinha uma imagem, né, capturada por uma câmera do medidor de água, e o medidor de água ele tem uma série de indicativos no seu visor, coisas estáticas e coisas móveis. Então, tem uma quantidade de informação muito grande. Aí, quando a gente captura essa imagem, né, e quando a gente vai fazer o reconhecimento, ou quando a gente vai identificar os contornos de todos os objetos que a gente consegue identificar dentro dessa imagem, fica com muita imagem, né? Fica com muito objeto, ou seja, é muita informação. E depois eu ainda tenho que achar a região de interesse, né? Que são os dígitos associados ao mostrador digital, né? Com aqueles mostradores de segmento de 7 dígitos, né? 7 segmentos, de 7 segmentos, né? Ou analógico, né? Que é tipo, né, uma engrenagem, né? Onde o 0, 1, o 2, o 3 até o 9 são marcados nessa engrenagem. E como ela é analógica, né? Então ela vai girando, né? E vai mudando o número, né? O número está inteiro, aí depois o número fica menorzinho, aí só fica uma parte do número, aí começa um outro número, enfim, então é um sistema, um mostrador analógico. Aí a imagem é muito poluída, né? Então, para resolver esse problema, né, eu usei o projeto axiomático, né? Eu peguei o axioma, né? Então, para a gente fazer um projeto de engenharia, quanto menos informação a gente tiver de alguma coisa que polui muito, né? O objeto da modelagem que a gente pretende desenvolver, melhor. Então, eu consegui, né, um método para diminuir essas informações e identificar melhor a região de interesse, que é o retângulo onde eu vou fazer a parte de medição, onde vai ser apresentado o dígito, né? E um dos melhores exemplos que tem de projeto axiomático, né, é um exemplo muito famoso, que é o registro de misturador de água, né, que normalmente é utilizado nos Estados Unidos, né? Então, aqui o nosso misturador de água, a nossa válvula, né, como é que ela funciona? Ela não tem 2 posições, né, em termos de abrir o fluxo de água e um misturador de água quente e água fria. Então, você tem 2 circuitos, um circuito de água quente, um circuito de água fria, com boiler, por exemplo. E aqui no Brasil, como é que a gente faz? Aqui em casa tem boiler, né? E como é que eu faço? Tem que regular o quê? Uma válvula de água quente e abrir a outra válvula de água fria. Então, abre um pouquinho de água quente, espera um pouco o fluxo normalizar, depois ele cai, você abre a água fria e os dois são misturados ali no conjunto das válvulas, né? Então, você
deixam só um pouquinho da água quente aberta e muito mais da água fria. Nos Estados Unidos é que ele tem aquele sistema, né, único, né, que você tem um registro com duas posições, ele abre e gira, né? Então a gente tinha nesse projeto axiomático duas variáveis de engenharia, que é a temperatura e o fluxo. E quando a gente faz um projeto axiomático, a gente mapeia essas duas grandezas de engenharia numa matriz de tal forma que o parâmetro de projeto, quando comparado com o parâmetro de engenharia, ele fique desacoplado. O que é desacoplar? É deixá-los independentes, ortogonais. Ou seja, eu nunca vou usar duas válvulas, né, para controlar um e outro, porque eles estão misturados, né? Porque quando eu abro água quente, né, tem que abrir água fria. Então, eles estão acoplados. E eu tenho que ficar tentativa e erro até acertar, né, qual é o... Então, eu preciso de duas válvulas, dois sistemas em paralelo, né, e eles ainda têm esse acoplamento, porque eu tenho que ficar controlando a vazão dos dois. Lá no misturador americano, não, né? Eu tenho um misturador com 2 graus de liberdade, ele puxa e gira, e eu consigo desacoplar o fluxo do volume de água. O volume de água, né, o fluxo da temperatura. Então, eu não preciso ficar com duas válvulas regulando, então é muito mais fácil, né, nós escolhermos, né, a temperatura que a gente quer. O banho, né, porque o projeto obedece o axioma, o segundo axioma, né, são 2 axiomas, da informação e do desacoplamento dos parâmetros de engenharia. Então, quando a gente faz um projeto de software, né, eu já tem uma outra publicação sobre a aplicação de projeto axiomático em projeto de software, né? Quando a gente modela o software, né, principalmente o pessoal que vai fazer aplicativo, depois eu disponibilizo a publicação para vocês, né, a gente pode aplicar um projeto axiomático. Então, eu participei na China, né, de um simpósio sobre projeto axiomático e apresentei esse trabalho, né? Então, é interessante porque a gente faz toda essa análise que a gente vai fazer aqui, desenvolvimento de produto, mapear os parâmetros, né, de engenharia, os requisitos de projeto, requisitos de fabricação, etc, etc, etc. E depois a gente vai construir as matrizes. E a ideia do projeto axiomático é fazer o desacoplamento dessas funções, que vão virar a implementação de um código, de um software, do nosso aplicativo, né? Então, o projeto axiomático, as ideias que tem por trás do projeto axiomático são muito interessantes, né? Podem ser utilizadas, né, para a gente resolver o problema, já que a gente vai ter esses axiomas em mente, da informação, menos é mais, menos informação, menos bits. Vou recusar aqui o telefone. Menos bits, né? Menos informação, menos entropia no nosso sistema em termos de informação, então tem uma equação matemática, né? Uma integral aí que descreve a entropia no caso da informação, da teoria de informação, né? Depois eu posso mostrar para vocês. E isso é um axioma poderoso, tá? Resolve muitos problemas que a gente pode ter quando a gente está modelando a nossa solução e que às vezes não é óbvio. Aí você lembra do projeto axiomático e fica mais simples, fica mais claro a resolução daquele problema. Então, é uma abordagem bem poderosa, né? Depois a gente vai testá-la aí, né, em loco. Aí tem várias coisas que eu vou apresentar depois para vocês, né? Bem, então, projeto do nível de sistema, então, esse projeto de espiral ele é muito bem aplicado aqui, né? Assim como o desenvolvimento de software, que a gente tem que implementar o software, né? Projeto detalhado, a mesma coisa.
Depois, integração e teste, né? Já que a gente está fazendo a coisa de forma espiral, então muitas vezes a gente está desenvolvendo as coisas em paralelo e depois tem que integrar tudo e testar. E o lançamento, né? Então, isso aqui é a abordagem, né, que a gente está utilizando aí de um dos livrinhos, né, que eu sempre apresento aqui para vocês, né? Que é a abordagem do MIT, também usada por Stanford, né, que é o livro do Urich. E depois também vai ter uma abordagem Design Thinking, né, que é uma abordagem mais intuitiva, né, pode ser aplicada de uma forma mais ampla, né, do que o processo formal que a gente vai ver aqui durante a disciplina, ok? Bem, então, a gente está se concentrando mais na abordagem do Urich, né? Então, baixa o livro do Urich aí para vocês irem acompanhando, e menos nesse segundo livro, que é uma referência para a melhoria do processo, que é aquele do pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento, né? Que eu já mencionei para vocês também. Bem, então, para a gente finalizar esse conjunto de transparências, então a gente tem aqui, né, a ideia do desenvolvimento de produto em espiral, né? Tudo a ver com a parte de desenvolvimento de software, né? Já que isso nasceu muito das metodologias de desenvolvimento de softwares ágeis, né, como Scrum, né? Então aqui nós temos aquelas fases, né, que a gente está chamando de planejamento, projeto conceitual, projeto de nível de sistema, projeto detalhado e integração e teste. Então, o nosso espiral, né, quando a gente começa aqui logo no início, ele é bem menor, né? Ele vai contemplar muito menos fases, né? E à medida que eu vou caminhando, implementando cada vez mais as fases, né? Vou me aprofundando, então a espiral vai ficando cada vez mais pesada, né? Vai ficando maior e também vai demandando mais tempo de desenvolvimento, ok? Então aqui a gente tem as revisões, né? Os gates, que fazem parte da transição de uma fase para outra, onde nós avaliamos se esse projeto congela, se aborta, se continua do jeito que está, ou se é necessário algum tipo de revisão. Então, essa é a ideia do desenvolvimento em espiral, tá? Então, sempre lembrem que a gente está tentando desenvolver a maior quantidade possível de fases dentro de um ciclo de espiral. Então, tentar desenvolver o máximo possível e o mais além possível dentro do ciclo de vida de desenvolvimento, né? Contemplar a maior quantidade de fases que a gente puder, desde o início do desenvolvimento. Obviamente, a gente está muito no início aqui, ainda está nessa ideia aqui, no planejamento da ideia. O que vocês estão fazendo, ideação agora, né? Pô, se você conseguir fazer aqui um produto viável mínimo, um protótipo, e validar aquele conceito, aquela ideia, você vai adiantar essa espiral. Então, é isso que eu estava tentando mostrar para vocês. Se vocês conseguirem, com a expansão do prazo do edital do Centelha para daqui a 1 mês, 2 meses, né? A partir de amanhã, submetemos. Aguardamos até o dia seguinte, houve uma prorrogação. Ótimo, agora a gente vai ter mais 2 meses para a gente tentar avançar isso aqui, ó, essas outras fases. Então, vamos tentar chegar aqui, ó, numa validação mínima, para que aquela ideia fique mais prototipada. Porque se a ideia for inviável de prototipação, a ideia é tão grandiosa que a gente não tem condições de prototipar. Então, a gente não tem condições de evoluir por conta própria nessas fases. Agora, se a gente propôs no nosso planejamento, na nossa ideia, que é uma coisa factível, que a equipe consiga desenvolver, por isso que eu pedi para vocês, né, tentarem, né, se esforçarem para chegar a um desenvolvimento e validação daquela ideia. O menor que ela seja, né, como eu fiz aqui.
ok? Fiz aqui um protótipo só com uma funcionalidade que carrega 2 objetos e para nisso. Não tem mais nenhuma interatividade, eu não consigo obter detalhamento, eu não consigo obter os dados do unifilar, né? Corrente, fase, voltagem, em tempo real. Então, tudo isso vai ser construído no protótipo final, né? Então, essa interface vai estar conectada no banco de dados e eu vou conseguir visualizar os dados em tempo real, fazendo monitoramento dos tráfegos do sistema de distribuição de energia em corrente contínua, que sai lá de Macapá e vai até Araraquara, em São Paulo. Enfim, então a ideia é essa, tá? Então, fazer isso aqui, fazer esse ciclo em espiral. Então, voltando ao caso do centelha aqui. Poxa, estou com a ideia aqui, vamos prototipar uma funcionalidade qualquer que eu consiga mostrar que é viável para o avaliador. Aí o avaliador vai ter o quê? Muito mais informações para avaliar a nossa proposta do que se ela não tem esse protótipo. Por quê? Porque ele vai validar a equipe, opa, a equipe tem condições de entregar o resultado que ele está prometendo. O resultado é factível, né? Porque tem um pequeno demo, tem uma pequena demonstração com uma ou mais funcionalidades que foram apresentadas. Por quê? Porque eu parti do conceito de projeto em espiral, desde a concepção da ideia. Então, vamos tentar pegar essa espiral aqui da ideia zero, da ideia no papel, e materializar isso num protótipo. Por isso que a gente usa a prototipagem rápida. Tem que construir e validar alguma coisa, né? Opa, então vamos prototipar, faz o desenho em 3D, tem um protótipo virtual, né? Imprime esse protótipo virtual, tenta montar e tenta apresentar isso como um protótipo não funcional, ou um protótipo conceitual para validar os conceitos que nós apresentamos no nosso produto. Então, é isso aqui, tá? Então, nós vamos fazer para cada uma das fases, seja lá a metodologia que a gente estiver utilizando, né? Esse ciclo em espiral, e essa espiral cada vez vai aumentando mais com o tempo. Vai envolvendo cada vez mais detalhamento e fases, né? Até chegar propriamente aqui na integração e testes e no lançamento do produto. Depois de eu ter vários detalhamentos, né, do nível de sistema e projeto detalhado, eu posso fazer teste de integração, porque eu vou ter vários sistemas e subsistemas e componentes desenvolvidos e que podem agora ser integrados, né? Lembrando que a gente vai fazer as revisões a cada ciclo. Bem, então, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, lembra que eu falei lá para vocês, fase 3 lá do projeto da Start BSD, os caras, né, lá do meu grupo, lá da minha equipe, não fizeram o plano de marketing, né? Esqueceram de falar a palavrinha marketing, de reservar R$3.000 para o marketing. Pronto, o cara penalizou bastante o nosso projeto. Agora não, né? Agora a gente está só na fase da ideação, mas quando vocês estiverem na fase 3, né, que é a parte financeira, e também na fase 2, né, que você já tem que falar um pouquinho do produto e de marketing, é importante que vocês, né, deem uma valorizada no plano de marketing. Ok? Então, aqui desde o início, né, na fase 0 aqui, na ideia, a fase que vocês estão fazendo aí, investigação preliminar, né, até vamos tentar chegar no protótipo, né, no produto viável mínimo. Então, vamos fazer avaliações preliminares de mercado, técnica, financeira, mais ou menos isso aí que o projeto Centelha se propõe. Bem, aí atividade de plano de marketing, né? Se a gente tivesse uma empresa, objetivo de marketing, de mencionamento do mercado. Então, tudo aquilo que eu perguntei para vocês, qual o tamanho do mercado? O produto é escalável? Eu vou vender para
30 consumidores ou para 1 milhão de consumidores. Tudo isso tem que estar nessa visão da fase 0. Definição do mercado-alvo, né? Quem é que vai comprar a empresa? Pessoa física, né? Então tem que definir todos esses aspectos, né? Então isso aqui faz parte do meu plano de marketing. Né? Só que isso aqui é um plano de marketing lá da fase 0. Então cada fase vai ter o seu plano de marketing atrelado, informações de mercado, né? Avaliação do potencial mercado e vendas, plano de negócio preliminar, respondendo perguntas, gerar valor, captar valor, enfim. Então, isso aqui são ações que, de certa forma, a gente responde para a fase 0 dentro do projeto Centelha que vocês estão trabalhando, né? Bem, fase 1, né? Investigar, detalhar, concepção, projeto conceitual, como eles chamam. Então, aqui a visão é de construir o negócio. Bem, aqui a gente já tem que idealizar como é que a gente vai conceber, né? Vai ter que saber exatamente quem são nossos concorrentes, né? Como vai ser o nosso negócio, o target do nosso produto. A gente vai fazer um produto de R$10 ou de R$5.000. Então, qual é o target? O target, como você não sabe dos custos ainda, você tem que ver com a concorrência, né? Se não existe aquele negócio, aquele mercado, então você vai ter que chutar um número aqui, né? Ah, não existia determinado produto quando nós entramos no mercado. Desenvolvi o produto um ano antes. Qual vai ser o target? Aí você tem que ver quanto que as pessoas vão estar dispostas a pagar por esse produto, né? Não adianta nada você tentar vender alguma coisa por R$5.000 e o público consumidor, o seu mercado, não tem isto como preço de ticket, né? Ou seja, é um valor muito alto, muito acima do valor que ele pretende pagar para aquele tipo de solução, que nem existe produto no mercado ainda, mas o cara vê, com essa funcionalidade, fazendo isso, entregando isso, R$5.000 está muito alto. Então, você tem que conversar, né? Fazer pesquisas, né? Dirigida ao seu cliente final, né? Para ver o que ele acha, né? O que ele pensa. Bem, usar estudos de demanda de clientes, né? Então, aqui a gente pode usar relatórios que já foram construídos, contratar o Gartner, né? Para fazer uma pesquisa, ou pegar um relatório assinando o Gartner, né? Enfim, então você tem que ir no Google Trends, né? Pesquisar aí as tendências de palavras-chave que o Google normalmente disponibiliza para que a gente veja como é que está a procura por um determinado tema. Então, você tem que tentar identificar, né, se aquele é um tema quente, se é um tema saturado, se é um tema que já teve uma demanda há 3 anos atrás e agora ninguém mais faz pesquisa sobre aquele tema. Então, tudo isso aí, vocês podem fazer esse tipo de pesquisa, né, dentro do Google, que é uma excelente plataforma para isso. Análise do mercado competitivo, né? Então, muitas vezes você vai ter que ir lá no seu concorrente, comprar o produto dele, fazer engenharia reversa, né? Abrir o produto dele e ver o que tem lá dentro em termos de concepção, levantar todas as patentes que ele já depositou sobre aquele produto, né? Para que você consiga ser competitivo, né? Respeitando as patentes. Você vai ter que pagar royalties, ou vai ter que criar uma patente semelhante, né? Ou análoga, né? Com algum diferencial, com alguma inovação, né? Com alguma reivindicação diferente daquela patente que já existe. Hoje, acho que na aula de comando numérico, né? Estava falando lá sobre o início do comando numérico, e o início do comando numérico foi feito por uma empresa chamada Parsons, né? Que fabricava helicópteros, e fez um contrato com o MIT para desenvolvimento dos servomecanismos, né, da parte de automação de movimento de máquinas ferramentas. E esse cara da Parsons, que o nome dele é Parsons, né, é um dos fundadores da empresa, ele desenvolveu uma patente sobre controle de movimento de máquinas ferramentas.
Bem, como ele investiu muito dinheiro para desenvolver o servo controlador, né, o servo mecanismo, para automatizar a máquina, né? Isso não foi ele que fez, não foi a Parsons que fez, foi a MIT, a Embraer, a IBM também participou, desenvolvendo algumas soluções, e a empresa ficou endividada. Ele vendeu a participação dele da empresa, né? Vendeu as cotas que ele tinha da empresa, e acho que 5 anos depois, com a patente que ele havia depositado, né, sobre como automatizar uma máquina, ferramenta que não existia antes, diferentemente do computador, que teve uma briga judicial que só foi resolvida na década de 70, e que o cara que avaliou, o juiz que avaliou, falou que não tinha patente, porque eram tantos interessados que a patente requerida pela Boros, IBM, uma série de gigantes dos mainframes, acabou ficando em domínio público. Aí não tinha patente. Aí ninguém foi processado, né? No caso do computador. No caso da máquina de comando numérico, né? O cara depositou a patente. E isso fez com que, 5 anos depois, a propriedade intelectual que era dele, né? A patente, fez com que ele retornasse à empresa. E a Parsons, né, fabricante de helicópteros, né, de grandes helicópteros aí, existe até hoje, né? E ele voltou a ser dono da empresa, né, graças à patente que ele depositou. E ele teve que vender a empresa em função do investimento que ele fez para viabilizar o protótipo que o MIT estava desenvolvendo para ele, usando a ideia dele, da patente dele, de como automatizar uma máquina de comando numérico. E o MIT, né, o grupo lá de servomecanismo, desenvolveu basicamente o servo, né? E a parte de integração, a linguagem de programação, mas a ideia, o conceito, né, que é uma patente de 1952, que ele ganhou dinheiro com essa patente aí durante décadas, né? Então, todo mundo pagava patente para ele, royalties para ele, e isso fez com que ele voltasse novamente a dominar a empresa, né? A ser dono da empresa. Enfim, justamente pela propriedade intelectual, né? Pela patente, pela ideia que ele concebeu, viabilizou o protótipo, endividando a empresa, que depois ele teve que se desfazer da empresa para pagar as dívidas que ele fez no investimento do desenvolvimento da primeira máquina de comando numérico feito pelo MIT. Mas ele tinha a patente, né? Então, o cara, como era de empresa, né? Era um dos donos, um dos sócios da empresa, ele valorizava, como todo empreendedor americano, a questão da patente. Então, teve a ideia, a primeira coisa antes de virar um produto é depositar a patente. Aí, depois que os produtos começaram a ser comercializados, que o protótipo foi validado, a Boeing teve interesse, começou a adquirir equipamentos de determinados fabricantes, né, que foram licenciados com a patente. Aí depois isso se difundiu para todo o segmento, né, da indústria de máquinas ferramentas, né? Aí ele valorizou, né, a patente dele, e a patente dele, né, fez com que ele retornasse ao controle da Parsons Helicópteros. Bem, então é isso aqui que a gente faz, né? Bem, o plano de marketing aqui é mercado-alvo e posicionamento, né? Valor do produto dos clientes. Então, tudo isso é vigilância tecnológica, né? Saber o que o cliente está fazendo, produto do cliente. Então, acho que é um caso que eu já contei para vocês também, quando eu trabalhei na Embraco em consultoria, né? Tinha uma sala lá de desenvolvimento de produto, todos os compressores existentes no mundo estavam naquela sala, cortados transversalmente, com todos os seus componentes à mostra, mostrando os conceitos de solução e as patentes envolvidas em cada um daqueles produtos. Da Matsushita, das empresas Whirlpool americana,
das italianas, então eles tinham um ou vários exemplares com engenharia reversa, né? O cara vai lá, desmonta todo o produto, faz um corte e examina, né? Confronta com a patente, com as reivindicações e identifica todo o conceito daquela solução. Então, todos os princípios de solução e as reivindicações feitas na patente. Aí, se o cara quiser desenvolver um novo produto, ou ele paga a patente, né, como fizeram lá no caso da Parsons, né, ou o cara desenvolve um novo produto sem pagamento de patente, com novas soluções. Então, o cara viu que isso é domínio público, que já tem mais de 20 anos, e isso tem patente da Whirlpool. Então, como ele vai ser um concorrente aqui no Brasil, a Whirlpool dificilmente iria deixá-lo fabricar no Brasil sem ter a participação da Whirlpool no negócio, como tinha anteriormente. Quando a joint venture se desfez, né, a Whirlpool saiu do negócio, né, e não fabricava mais no Brasil, mas a Embraco pagava as patentes para a Whirlpool, para continuar fabricando aqui, porque a Embraco surgiu de uma joint venture, né, com a empresa americana Whirlpool. E depois que eles resolveram, né, quando a joint venture finalizou, né, depois de 20, 30 anos, eles resolveram ficar por conta própria. E para evitar continuar pagando royalties para o Whirlpool, afinal eles continuavam fabricando compressores com tecnologia Whirlpool, eles desenvolveram os compressores AM, né? É o compressor Embraco, da família AM, né? Para várias capacidades de refrigeração de vários tamanhos, que é um compressor alternativo e que é um projeto 100% nacional, né? 100% da Whirlpool, da Embraco, desenvolvido aqui no Brasil, com muita pesquisa, né? Então, se vocês visitarem um dia a Universidade Federal de Santa Catarina, tem um prédio da mecânica, né? Um maior prédio que tem lá, de uns 8 andares, que é um prédio que foi pago com um projeto da Embraco, porque o grupo, né, que trabalhava na parte de transferência de calor e fenômenos de transporte, né, ciências térmicas, né, do Departamento de Engenharia Mecânica, teve um papel fundamental no desenvolvimento desse produto da Whirlpool, né, toda a parte de escoamento dos gases, a parte de compressão, então toda a parte de estudos foram desenvolvidas, né, em pesquisas fomentadas pela Embraco, né, com o investimento da Embraco, formando pessoal, né, na Universidade de Santa Catarina, e esse pessoal sendo transferido, né, depois para a Embraco, que continuava ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, contratando projetos com esse grupo, até que eles resolveram financiar a construção desse prédio, né, que virou aí um grande centro de pesquisa e que presta muito serviço até hoje para a Embraco, né, e para outras empresas também, mas basicamente para a Embraco, porque é o grande departamento de pesquisa da Embraco, é essa parceria que tem com Santa Catarina. A mesma coisa da WEG, né, WEG Motores. Então, a WEG Motores, né, através do professor Stemmer, né, que é um cara que faleceu um tempo atrás, tem uma estátua lá no campus, né, da universidade, um cara muito importante para o desenvolvimento da faculdade de tecnologia, né, que a gente chama lá com outro nome, mas enfim, dessa área das engenharias, e toda a parte de desenvolvimento da WEG, né, que é líder aí do Brasil, América Latina, e um player importante em termos mundiais na fabricação de controladores lógicos programáveis, servomotores, enfim, de várias soluções aí de automação. Então, essa WEG também nasceu, né, com o pé no Departamento de Engenharia Elétrica,
com parcerias que foram desenvolvidas junto à universidade, né? E que propiciou o desenvolvimento, formação de recursos humanos, engenheiros, linhas de pesquisa associados à Embraco, né? Enfim, então, essas parcerias fortes, né? Diferentemente daqui de Brasília, que é mais difícil ter esse tipo de relacionamento com a indústria, porque a gente não tem indústria aqui, ou tem uma indústria muito incipiente, né? Foi fundamental aí para o crescimento das engenharias de Santa Catarina, né? Enfim. Bem, então, todos esses aspectos, né, do produto, né? Voltando lá ao caso da Embraco, a gente tem aí toda essa parte de engenharia reversa para a gente conhecer o nosso concorrente, né? Saber como ele faz as coisas para que a gente não desrespeite as patentes associadas àquele produto. Bem, expectativas de venda, revisão de planos de negócio. Bem, então, essa aqui é a fase 1, né, que a gente vai entrar brevemente. Bem, a fase 2... Então, aqui a fase 2, lá, que a gente estava chamando de desenvolvimento de sistemas e projeto detalhado, né? Então, aqui desenvolvimento do produto, propriamente dito, né? Então, todas as fases aí que a gente vai ter para desenvolvimento desse produto, né? Interações com usuários, desenvolvimento de planos de teste, marketing, produção, plano de marketing, né? Novamente, aqui uma prototipagem rápida e testes com usuários. Então, dentro daquele espírito, né, de projeto espiral, né? Então, se você conseguir fazer um MVP, né, um produto viável mínimo, e testar aquelas funcionalidades com os usuários o quanto antes, você valida, né? Valida a interface, acessibilidade, né? A dificuldade de interação do usuário com aquela interface. Então, você consegue validar uma série de aspectos, né? Quando você consegue prototipar, né? De forma rápida, né? Fazer um produto viável mínimo e testar com o usuário. Bem, desenvolvimento do plano de suporte, preço, propaganda e promoção, serviço do cliente, força de venda e distribuição. Bem, então você já está fazendo um plano de marketing, né, que você vai lançar o produto, né? Então você já faz as coisas bem antes, né? Assim como se você tiver que produzir o seu produto, você já tem que fazer um planejamento da produção bem antes, né? Tem que encomendar o chão de fábrica, os equipamentos, treinamento de pessoal, contratação de pessoal. Então, se você pretende lançar daqui a 2 anos e produzir daqui a 1 ano, então você já tem que buscar toda a cadeia de fornecedor, né, de máquinas, equipamentos, né, e já tem que começar a fazer todo esse desenvolvimento dos fornecedores, né, que você vai ter dentro da sua cadeia de valor, buscar suas parcerias. Então, você já está fazendo desde agora, tá? Bem, depois teste e validação, teste completo em campo, teste de mercado, piloto de produção, você já está com chão de fábrica pronto, aí você vai fazer um piloto de produção, como se estivesse produzindo de fato. Então, aqui você vai ter o teste de plano de marketing, né? Teste com o cliente para validar o produto, intenção de compra, né? Você fez tudo isso, né? Agora você tem que ver se o cara quer comprar de fato, né? Se todas aquelas funcionalidades, todas aquelas características do seu produto, se isso vai despertar a intenção de compra do seu cliente final. Teste de mercado, piloto de venda, revisão do produto e planos de negócio. Bem, aí você vai lançar, né? Produção e lançamento, implementar produção e plano de marketing, monitoramento. Então, aqui, implementar o plano de marketing, medir, controlar e ajustar plano. Bem, então, todos esses aspectos a gente tem que imaginar, né? Desde o início. Bem, aqui nossa cadeia, né? Todos os nossos relacionamentos, né? Então, a gente é guiado
por uma política de qualidade. Então, a gente tem clientes internos e externos, né? Então, se nós estamos aqui no ciclo de desenvolvimento de produto, fazendo a parte de desenvolvimento do processo de fabricação, e depois tem uma outra equipe desenvolvendo a parte do software, uma outra, o projeto eletroeletrônico. Bem, tudo isso vai ter que ser integrado, né? Então, a equipe de integração, né, são os nossos clientes. Então, nós vamos entregar partes da solução do produto para uma equipe que vai fazer a integração desse produto. Então, são os nossos clientes internos. Okay? A gente também tem os clientes externos. A gente tem os nossos cliente final, o cara que vai testar o produto. A gente vai prototipar, vamos fazer um MVP, e o nosso cliente final, o nosso cliente externo, vai testar aquele produto para a gente. Bem, a gente tem aqui os fornecedores, internos e externos, da mesma forma, né? Então, eu posso ter fabricação e compras. Então, os fornecedores internos fazem parte da cadeia de suprimento da própria empresa e a linha de montagem final, né, recebe componentes de fornecedores internos e de fornecedores externos. Por quê? Porque tem coisas que eu produzo dentro da própria empresa e tem coisas que eu produzo vindo de terceiros de fora da empresa. Então, a gente tem que identificar e mapear todos esses caras. E aqui está o nosso time principal, né, que é o time aí que está desenvolvendo o produto, aquele time leve, pesado, maior ou com menor independência, né, enfim. Aí vamos gerar aqui para cada uma das fases, né, identificar a coordenação do projeto e todos os participantes associados às áreas do ciclo de vida de desenvolvimento do produto, desde a direção geral até a parte do chão de fábrica LED, com controle de qualidade, produção, assistência técnica. Ok? Então, todos esses relacionamentos, e sempre entre uma fasezinha e outra, tem um famoso gate. Continua, ou aborta, ou congela, o que você vai fazer? Bem, aqui ele já aborda algumas ferramentas que eu vou utilizar. Então, você pode ver aqui que a partir do desenvolvimento da concepção da ideia, né, e do projeto informacional, que está tudo junto aqui dentro dessa metodologia, a gente vai usar esse símbolozinho aqui, que é da Casa da Qualidade, que é o QFD. Aqui ele até fala do QFD aqui, relatórios, documentação, mas nessa fase inicial aqui, que é a fase 0 da ideação, aqui não tem QFD não, tá? Então eu riscaria o QFD desses aqui. O QFD, para valer, ele entra aqui a partir do projeto conceitual, onde nós vamos transformar as nossas especificações do produto, né, que são os requisitos do produto, em especificações ou requisitos de projeto, de produção, fabricação, no caso, manufatura, de montagem. Você tem várias versões da Casa da Qualidade. Então, a primeira versão é o QFD, onde a gente vai pegar a especificação dos requisitos de projeto, que a gente vai colocar aqui, ó, nesta colunazinha aqui, confrontando com especificação de projeto. Então, projeto aqui, na horizontal, e na vertical, requisitos do produto. Né? Requisitos do produto é basicamente aquela folhinha que descreve o tamanho do produto, a potência do produto, a cor do produto,
são as especificações do produto. E essas especificações do produto vão ser desdobradas, vão ser mapeadas em requisitos do projeto, em especificações do projeto. Aí a gente vai aprender a construir essa casa da qualidade. Depois a gente vai ter o telhadozinho da casa da qualidade aqui em cima, ó, essa partezinha que está aqui. E aqui a gente vai ver o trade-off entre os requisitos do projeto. Ou seja, se eles estão desacoplados, se eles são independentes, ou se eles são dependentes, se um depende do outro. Aí, quando um depende do outro, que é um trade-off de engenharia, né, a gente tem que buscar uma solução de consenso entre os dois, ou tentar desacoplá-los, utilizando o TRIZ, que é aquela teoria, né, para você buscar soluções inovativas para a concepção, para desacoplar dois parâmetros de engenharia que estão em conflito. Então, a gente vai usar essa casinha da qualidade aqui, ó, para identificar, através do seu telhado, quais são os trade-offs, os acoplamentos, entre os parâmetros de projeto, ou de manufatura, ou de montagem. A gente vai ver basicamente só os parâmetros de projeto, que são mais importantes para nós. Bem, então isso aqui é a ferramenta que a gente vai utilizar aqui, tá? Então, é o QFD, uma série de matrizes que eu vou apresentar para vocês, o TRIZ, projeto axiomático, são algumas das ferramentas que a gente vai aprender aqui nessa fase 1. Bem, aí saímos da fase 1, a gente tem um novo gate, aí a gente vai para a fase 2. Ok? Desenvolvimento do produto. Bem, aqui é o projeto de integração, projeto detalhado, enfim, todos aqueles aspectos que já foram mencionados. Aí tem outras casas da qualidade, além do projeto, tem manufatura, tem montagem, que a gente pode continuar usando, tem projeto para Seis Sigma, tem uma série de abordagens, né, que a gente vai desenvolver aqui, de engenharia simultânea, né, de uma forma mais pesada, né, para fazer os ciclos de espiral, né, rápido, né, prototipação, virtualização. Então, todos esses aspectos, né, a gente vai utilizar aqui e vai tentar modelar o produto completo, usando abordagens, né, dependendo do tipo de produtos, um produto mecatrônico, por exemplo, né, que tem a parte mecânica, né, que tem a parte eletroeletrônica, que tem a parte de software, né. Isso for um produto cyberfísico, né, que ainda tem canal de comunicação, tem conexão para a internet das coisas, tem digital twin. Então, nós vamos utilizar aí algumas visões de desenvolvimento de produto mais diferenciadas, como o projeto em V, que depois eu vou abordar também com vocês, para desenvolvimento de produtos mecatrônicos ou cibernéticos, ou cyberfísicos, melhor dizendo. Bem, aí depois a gente vai aqui para a fase 3, né? Produção, piloto e validação. E, finalmente, aqui a gente vai para lançamento do produto e assistência técnica, né? Enfim. Bem, então, esses detalhamento aqui, né? Acho que mostra mais ou menos a sequência que nós vamos ter, né? Para fazer esse desenvolvimento. Bem, então aqui é basicamente uma repetição, né? Não vou ficar lendo tudo de novo, né? Fase 0, nós estamos fazendo. Identificação da oportunidade, análise preliminar do mercado, concepção preliminar do mercado, estudo da arquitetura do produto, né? Módulos, submódulos, né? Sistemas, subsistemas, componentes, gestão de tecnologias envolvidas, estratégia, né? Como que eu vou fazer essa tecnologia? Vou comprar, reutilizar, desenvolver? Então,
tentar aí, quando vocês passarem para as próximas fases aí do Centelha, né, sempre focar em desenvolver, né? Só compra ou só reutiliza aqueles casos que você não vai reinventar a roda. Então, por exemplo, você vai desenvolver uma solução e essa solução já tem uma API, né, já tem uma biblioteca de software que você pode comprar, ao invés de ter que desenvolver do zero. Então, o custo do desenvolvimento seria alto, inviabilizando a prototipação, né, do produto viável mínimo em um pequeno período de tempo. Então, você vai lá, compra ou licencia aquela tecnologia. Então, compra lá aquele módulo de software. Por exemplo, eu tive um desenvolvimento aqui com a Eletronorte de um projeto, né, um projeto longo, né, uns 4, 5 anos. E nós trabalhávamos, né, com protocolo de comunicação, com Foundation Field Bus, e a gente tinha que converter e acessar o Foundation Field Bus através de um OPC da SMAR, né, que é o fabricante do Foundation Field Bus. Só que o nosso cliente tinha que utilizar um cliente OPC. E nessa época a gente estava utilizando o OPC TA, né? Então, o OPC original, ele é baseado em componentes. Então, a gente só podia usar a plataforma Windows. Né? E a biblioteca era uma DLL. Então, para desenvolver em Java, né, que era o nosso ambiente de desenvolvimento, que era em linguagem Java, era necessário, né, deixar essa DLL compatível, né, com a nossa aplicação em Java. Então, tinha que ler a biblioteca, fazer umas conversões, enfim. E aí nós utilizávamos um cliente OPC gratuito, que era um OPC aberto para clientes. E nós utilizamos isso, testamos com esse cara, acho que era o OpenOPC que ele chamava, durante um bom tempo. Só que ele era muito confiável, ele congelava, ele capotava o nosso servidor, dava muitos problemas. Aí eu selecionei, né, para desenvolver o servidor, o cliente OPC do zero, porque daria muito trabalho. Aí eu contactei alguns fornecedores alemães de APIs para Java, né, onde a gente poderia testar e usar, né. Então eu busquei essas parcerias, né, identifiquei as tecnologias, pedi um demo, né, com validade de 1 mês, já que era uma licença, né? Testei as duas soluções e escolhi a melhor solução para a gente. Aí comprei a licença, deve ter custado uns $900, e uso a licença até hoje, né? E a licença dele não tinha muita restrição, né? Não era identificação, licenciamento por host ID, então eu poderia usar em qualquer aplicação, independentemente do identificador específico da máquina, né, como o endereço Ethernet da placa. Enfim, então, durante o desenvolvimento do projeto, né, testei duas soluções e optei pela compra, né, já que o custo-benefício, se eu tivesse que desenvolver e deixar uma solução extremamente robusta, já que nenhum projeto aberto conseguiu desenvolver uma solução robusta, né, já que ele tinha uma série de restrições, esse desenvolvimento em Java. Então, nem sempre, né, é melhor desenvolver. Então, se você puder
herdar, utilizar algum pacote, alguma API, alguma biblioteca, principalmente em software, né? Ou em produtos, desenvolvimento de produto, né? De hardware também, né? Se você tiver condições de construir um produto 100% modular, né? Você vai pegando peças de prateleira e montando o seu produto. Aí esse tem um problema que o produto acaba ficando grandão, né? Eu tive um outro projeto, um outro desenvolvimento, né? Que era o Videomall Mobile, né? Que é aquele sistema de rastreamento veicular e monitoramento por vídeo, em que a solução que a gente optou inicialmente era desenvolver uma placa com conexão USB para conectar um modem 3G e o GPS. Então, a unidade do GPS, né, que ia ter uma conexão com uma antenazinha externa, mais o módulo GPS, seriam fabricados numa única placa. A gente desenvolveu a placa, fizemos alguns protótipos, tem até um protótipo até hoje que funciona, né? Só que era muito caro. O protótipo que a gente fez, né? Se fosse industrializar a placa, sairia alguma coisa em torno, pela escala, né? Em torno de R$900 na época, né? 2008. Então não valeria a pena. Por quê? Porque se eu partisse para um projeto modular, eu compraria uma caneta de modem, né? 3G, onde você compra a canetinha, né? Com conexão USB e o cartãozinho, o chip SIM, né? Inserido dentro dessa caneta, e compraria um módulo de GPS externo. Então, um módulo de GPS externo, preço nos Estados Unidos, $30. E a canetinha, né? Quando eu contratava nessa época um plano de dados com uma empresa de telefonia, eles me davam a canetinha. Então, eu tenho aí umas 3 canetinhas dessas aí desde essa época. Por quê? Porque o plano de dados era tão caro, né? Na época a gente só conseguia contratar esse plano aí, né, para pessoa jurídica, né, de tão caro que era. Era logo no início do 3G, né? Nem existia 3G na época. Quando a gente começou, o 3G ainda estava sendo discutido pela ANEL, né? Então, pela ANEL não, pela instituição que avalia, né? Anatel, né? Enfim, a parte de telecomunicações, e nem estava disponível ainda, né? Então, aquele negócio, né? Então, a estratégia que nós resolvemos era não integrar tudo, era trabalhar com sistemas modulares. Então, a arquitetura do produto, que inicialmente era para ser integrada, mas com a alternativa de ser modular, acabou sendo a opção pela modularidade em função do custo. Então, naquela época o dólar era baratinho, né? Então, se bobear, a gente gastava R$200 aqui no Brasil para ter, né, a solução completa, enquanto a placa, né, sem o chip de telefonia, né, custaria R$900, né? Então, um preço muito alto, né? Então, hoje, aquele negócio, você quer desenvolver um novo produto, você tem N desenvolvedores na China que fazem a placa para você, integram a plaquinha com as funcionalidades que você definiu aqui na sua arquitetura de produto. Só que você tem que contratar 2.000, 5.000 unidades. Então, fica um projeto caro, né? Apesar do custo unitário ser baixo, a escala é alta e você vai ter um estoque razoável, né? Daqueles componentes, daqueles módulos, submódulos, né? Diferentemente da opção que nós fizemos aqui por fabricar aqui no Brasil, com investimento pequeno, né? Já que a quantidade de unidades que a gente iria adquirir era bem pequena. Então, era mais fácil, né? Gastar R$25 mil para fazer a prototipação de 2, 3 placas, do que investir 500, 600 mil para ter 5, 10 mil unidades de placa, que era o lote econômico da empresa chinesa. Então, tem essas questões que a gente tem que avaliar quando a gente está fazendo essa avaliação, né, da concepção
preliminar do produto, a arquitetura e as tecnologias que a gente vai definir. E depois de tudo isso gera o plano de negócio. Bem, aí fase 1, né? Depois a gente vai entrar e detalhar. Bem, então, basicamente, todas essas transparências, né, que eu já estou finalizando aqui, tem aqui os exemplos, né, da visão da CERT. A gente vai usar todas essas matrizes, né, várias matrizes que a gente vai trabalhar aí para fazer escolhas, critérios, né, que eu vou apresentar para vocês ao longo do curso, né. Então, aqui fomenta também o uso intensivo do QFD, né, então, que a gente usa bastante aí, porque é uma abordagem baseada em qualidade, engenharia simultânea, engenharia reversa. Então, todas essas filosofias aqui, todas essas visões, eu já salientei bastante no início, tá? Bem, então aqui é a visão CERT, tá? Que é muito baseada aí, muito aderente à visão do Uhrig, que influenciou de forma significativa a visão daquele livro em português do processo de desenvolvimento de produto também. Então, aqui alguns produtos desenvolvidos pela CERT, né? Eles têm uma série de desenvolvimentos, né? Máquinas de PIN, então projetos derivativos, né? Smart PIN, né? Já é um produto plataforma, máquina de pagamento, urna de 98, plataforma, urna de 2000, derivativo, depois ATM, né? São aqueles máquinas de atendimento bancário, né? Plataforma, né? Depois essa aqui, nova plataforma, terminal web, nova plataforma. Aqui as fases que eles participaram aqui, classificando como forte, médio e fraco, né? E resultado técnico e de mercado, em termos do resultado do produto, ok? Bem, então aqui ele detalha, né, essa visão, né? Alguns pontos fortes de desenvolvimento, né? Como o uso de engenharia simultânea, prototipagem rápida, principalmente isso aqui usado na fabricação da estrutura, né, da caixa das máquinas, né, são aquelas máquinas de PIN, né, de cobrança automática, né, enfim, onde você passa cartão, né, passa o cartão em cima, inteligente, né, enfim. Então, aqui, prototipagem, né, que é muito usado, né, projeto robusto, DFX, né, depois aqui, processo de modularidade CAD 3D, né, então, passando os anos aqui, né, os projetos foram cada vez ficando mais digitais, né. Aqui algumas soluções, né. Isso aqui foi uma primeira solução que tinha a Mitutoyo, né, que trabalhava bastante com a CERT, né, inclusive no meu mestrado. Tinha projetos que a gente desenvolvia para a Mitutoyo na parte de medição por coordenadas. Então, foi desenvolvido várias soluções de medição por coordenadas para agregar ao produtos, né, da Mitutoyo, né, em máquinas específicas da Mitutoyo. Né. Os produtos aí de cartões, né, normalmente tinha um relacionamento forte com a Procomp, né, eu mencionei para vocês, né, que o CEO da Procomp da época, né, atualmente o Eric Muchelar, que é o coordenador da CERT, né, depois que ele vendeu a Procomp. Bem, aqui outra visão de uma outra máquina, né, de um ATM, Procomp, a urna eletrônica de 98 e 2000, né, quando a Procomp tinha um contrato com a Justiça Eleitoral, né, a primeira máquina e a segunda geração. Aqui, produtos da Procomp para o Banco do Brasil. Aqui, né, contador de dinheiro, né, que equipa os ATMs da série 4000 aí, usados aí no Banco do Brasil. Terminais web, né, totens, né, para atendimento, para autoatendimento, né, ficou muito em moda aí no início dos anos 2000. Enfim. Bem, então, com essa última transparência aqui, que tem a bibliografia, né, eu já disponibilizei o principal livro aqui para vocês. Eu finalizo essa parte, né, que eu chamo de aula zero, e a partir
da próxima aula, a gente vai entrar nas fases propriamente ditas do desenvolvimento de produto, né? Fase 1, fase 2, fase 3, né? Fase 4, ou então projeto informacional, projeto conceitual, projeto preliminar, projeto detalhado, e por aí vai. Bem, então, eu vou agendar a próxima aula com vocês aí e a gente dá continuidade na próxima quarta. Espero que vocês submetam e aqueles que submeterem, né, disponibilizem aí o acesso para que eu veja o projeto, né, antes da submissão, para que eu reveja qualquer aspecto, né, e o projeto do João aí eu vou complementar meus dados, ok? Então é basicamente isso aí que eu queria apresentar na aula de hoje para vocês. E espero que todos consigam fazer as suas submissões e que a gente tenha uma prorrogação para que a gente consiga incluir o nosso MVP, né, o nosso protótipo, dentro do filme, da ideia que vocês estão construindo aí para o Projeto Centelha. Ok? Então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos aí, bom final de tarde aí e até quarta-feira. Boa noite, professor. Até quarta.